Sejam todos bem-vindos, alunos da terceira série. Saudade de vocês. Hoje, então, com uma aula de história aí, né, dando continuidade à Guerra Fria. Hoje, então, nós vamos estar tratando de coisas específicas, né, como a corrida espacial, a corrida armamentista, né, a questão da cortina de ferro, a paz armada e o fim da Guerra Fria. Nesse contexto aí, a gente vai conhecer algumas especificidades, né, e entender nesse processo que foi uma disputa hegemônica ideológica, né, no mundo, né, pós Segunda Guerra Mundial. Espero que vocês entendam. Vamos lá. Então, com a Guerra Fria, né, foi incentivado então esse fator aí da corrida armamentista. Ela vai incentivar mais do que nunca, né, a pesquisa e desenvolvimento de armas, né? Isso entre os Estados Unidos e a União Soviética. Essa corrida armamentista implicava também em uma estratégia de dominação, porque os dois países, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, queriam o quê? Dominação, né, ideológica. Eles queriam controlar o mundo. Por isso, então, o incentivo, né, essa pesquisa. E esse processo pelo qual os Estados Unidos, né, e a União Soviética busca armar-se com o intuito de se proteger um do outro. Né? Isso uma história mal contada. Ao mesmo tempo, um país sente-se ameaçado pelo outro de poder militar, investindo em seu aparato de defesa. Com isso, então, surge um círculo vicioso no qual ambos países se armam em decorrência da desconfiança mútua. O que é isso, então? Né? Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, tentando se proteger um do outro, começa a se armar até os dentes. Dessa forma, então, incentiva a pesquisa científica, né, baseando-se no intuito de construir bombas para destruir um ao outro. E no meio disso, a população em si, né, fica à mercê. Tá, então, né, esse tema paz armada, paz que nada, né? Então, eles se armam, né, nesse período, né, as duas potências, os Estados Unidos e a União Soviética, né, através dessa corrida armamentista, espalhando exércitos e armamentos em seus territórios e nos chamados países aliados. Quem que eram esses países aliados? Países que estavam do lado dos Estados Unidos e países que estavam do lado da União Soviética, enquanto, né, houvesse um equilíbrio bélico entre essas duas potências. O que é esse equilíbrio bélico? Né? Do mesmo tanto que um produzia armas nucleares, o outro também. Né? Entre essas potências, a paz estaria garantida, pois haveria medo de ataque inimigo. Olha a hipocrisia desses países nesse período. Né? A gente sabe, então, né, que o mundo vivia num contexto bipolar, né? Em consequência disso, né, o poder bélico assustador, tanto da União Soviética quanto, né, dos Estados Unidos. E tudo isso, né, começa com as bombas nucleares lançadas pelos americanos nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, né, que foram as bombas, né, que destruíram a cidade de Hiroshima e Nagasaki. A bomba atômica Little Boy, né, antes e pós a explosão com aquele cogumelo lá, né? E aí, com isso, então, os Estados Unidos entram na corrida armamentista jogando bombas atômicas sobre o Japão. Né? Então, isso aí foi o início, né, dessa estratégia maluca da Guerra Fria. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, né, eles exibiam seu poderio militar, né, tanto na questão de armamento bélico como armamento, né, do exército. Né? Aqui mostra mesmo, né, um míssil, né, soviético gigantesco. Né? E qual a intenção disso? Meninos, imagina se essas bombas, né, no período da Guerra Fria fossem deflagradas. Né? Consequentemente, o mundo não existiria mais, com certeza. Né? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, então, vai ter um início, né, esse novo conflito no mundo, que colocava os dois países mais avançados tecnologicamente e militarmente em um confronto chamado Guerra Fria. Sendo assim, travou-se um conflito marcado pela propaganda das conquistas e dos avanços. Um deles foi a exploração espacial. O que é isso? Né? A conquista da Lua, a conquista do espaço. Então, tanto os Estados Unidos
quanto a União Soviética viviam disputando, né, tecnologicamente falando, né, quem ia conseguir, né, se sobrepor e explorar o espaço. O auge das conquistas espaciais aconteceu entre 1957 e 1975, envolvendo, né, grandes esforços para justificar a superioridade tecnológica e ideológica de cada parte. Olha aí a briga, então, né, entre esses dois países, né, categoricamente dizendo, né, uma loucura. Então, a corrida espacial foi, logicamente, uma competição, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética, né, uma competição tecnológica, onde que um queria ter mais poder tecnológico que o outro, né? No caso aqui, mostra para vocês aqui claramente, né, dois satélites, né, criados pelos Estados Unidos, né, e pela União Soviética. Né? Isso aqui foi um avanço tecnológico gigantesco, né? E considerado pela maioria do público como um episódio mais emocionante da história. Por quê? Por causa da exploração do espaço. Essa corrida espacial esteve relacionada automaticamente com a corrida armamentista, né? Porque eles queriam se armar tanto com armamento bélico quanto com tecnologia, né? E dessa forma, então, né, eles criaram, né, os mísseis de longo alcance. Um dos grandes avanços tecnológicos aí foi, né, o satélite soviético Sputnik 1, que eles criaram em 1957. Né? Esse satélite foi uma inovação, né, tecnológica, né, no dia 4 de outubro de 1957. E quem largou primeiro nessa corrida, né, espacial foi, né, a União Soviética, que enviou, né, seu primeiro satélite no espaço, que é o Sputnik que eu tratei aqui, né, e com o Yuri, perdão, e também o primeiro voo tripulado, né, que é isso, né, um voo até o espaço com o Yuri Gagarin, não sei se vocês já viram falar dele. No entanto, os Estados Unidos acabaram vencendo o confronto ao conseguir enviar o primeiro homem à Lua, na figura de Neil Armstrong. Aí vocês verem, então, a disputa entre esses dois países, né, para poderio tecnológico, né, de uma forma bem singela, foi bom para o mundo, né, mas às custas disso, né, grandes conflitos, né, fome, pobreza, né, para esse crescimento dessa hegemonia. A disputa pela hegemonia mundial entre os Estados Unidos e a União Soviética, após a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, né, foi considerado, né, o período chamado Guerra Fria, por ser uma intensa guerra econômica diplomática, como eu disse, e ideológica. O que é ideais, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética, para, né, se tornarem poderosos e conquistar grandes zonas de influência. A definição para a expressão Guerra Fria é de um conflito que aconteceu apenas no campo ideológico, não ocorrendo um embate militar. A gente sabe que não houve, né, uma guerra como houve lá na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, né, pois não houve esse embate militar declarado direto entre os Estados Unidos e a União Soviética. Até mesmo porque esses dois países eles estavam armados com centenas de mísseis nucleares. Um conflito armado direto significaria o quê? O fim dos dois países e provavelmente, né, da vida no planeta. Porém, ambos acabaram alimentando conflitos em outros países, como, por exemplo, né, na Coreia e no Vietnã. Infelizmente, que a gente sabe que essas duas guerras foram massacrantes. Dentro desse contexto, então, né, houve, após a Segunda Guerra Mundial, né, a cortina de ferro. Não sei se vocês já ouviram falar. Essa cortina de ferro significa que a Alemanha ela foi dividida em duas áreas de ocupação entre os países vencedores. Né? A República Democrática da Alemanha, com a capital em Berlim, ficou sendo zona de influência soviética e, portanto, socialista. A República Federal da Alemanha, com a capital em Bonn, parte capitalista, ficou sob a influência dos países capitalistas. Ou seja, a Alemanha foi dividida entre, né, os Estados Unidos e a União Soviética, ou seja, em socialismo e capitalismo. A cidade de Berlim, né, foi dividida entre as quatro forças que venceram a guerra,
a União Soviética, né, os Estados Unidos, a França e a Inglaterra. E no final da década de 1940 é levantado o chamado Muro de Berlim, para dividir a cidade em duas partes, uma capitalista e outra socialista. E a vergonhosa cortina de ferro. Imagina, né? Diante de tantos conflitos, eles ainda colocam a sociedade dividida, né? E esse momento foi um momento muito, né, sério no mundo, né? Onde houveram muitas perseguições, muitas mortes, muito preconceito, muito racismo, né? Isso devido, né, essa cortina de ferro e, né, as consequências da Guerra Fria. As causas, de modo geral, né, elas partem, né, do contexto da Segunda Guerra Mundial, né? Foram indecisões e problemas que houveram lá na Segunda Guerra Mundial que foram trazidas para esse momento aqui, né? Tentativa de expansão do socialismo na União Soviética como modelo econômico, né? E claro que os Estados Unidos não aceitavam, né? E busca pelos Estados Unidos de consolidar o capitalismo, ou seja, uma luta intensa entre socialismo e capitalismo. O conflito inteiro foi, então, pautado na busca pela hegemonia de um modelo econômico e político que viesse, né, a valer para todo o planeta, ou seja, né, ou fosse capitalismo ou socialismo, né, um dos dois tinham que ganhar, né, que tinham fortes nomes como a China e a União Soviética, que também não gostavam nada de observar, né, o avanço do capitalismo, ou seja, inimigos dos Estados Unidos. Os conflitos principais da guerra, né, embora tenha sido um período pouco violento, entre aspas, especialmente quando comparado aos eventos anteriores. A Guerra Fria gerou uma série de instabilidades. O que é instabilidade, né? Um momento instável no mundo, né? Que veio com a culminância dos conflitos. E aqui, né, a gente cita para vocês os principais conflitos que houveram, né, com a Guerra Fria. A Revolução Chinesa, a Guerra da Coreia, a Revolução Cubana, a independência da Índia, a independência do Congo e a Guerra do Vietnã, que são assuntos que a gente vai estudar também, né, posteriormente. No Brasil, né, por incrível que pareça, a Guerra Fria também trouxe consequências marcantes. Uma delas foi o rompimento de relações diretas com a União Soviética e, consequentemente, o aumento da dependência com os Estados Unidos. Daí, então, né, a nossa grande dívida externa. Além disso, durante esse período ocorria em nosso país, né, o processo de ditadura militar, né? Esse clima de tensão contribuiu, então, para a perseguição dos comunistas em solo brasileiro. Além disso, os Estados Unidos financiaram fortemente o avanço militar em nosso país, que foi o período, né, de Vargas, né, depois, né, de Vargas também, né, que esses comunistas, como vocês viram, né, no processo do Getúlio Vargas, né, a perseguição aos comunistas, inclusive, né, a morte de Olga Benário, que era uma comunista que veio da Alemanha para aqui para o Brasil e acabou casando com um brasileiro, né, Luiz Carlos Prestes. O fim da guerra foi um processo muito gradual. O que é isso? Lento, gradual, foi acontecendo aos poucos, né? A União Soviética já mostrava sinais de enfraquecimento devido a problemas internos, tanto com conflitos com nações que buscavam a emancipação, né? Porque o que acontecia nesse sentido, né? Eles estavam perdendo os seus aliados, perdendo os seus territórios de poder, né? Tanto quanto problemas econômicos. O excessivo gasto militar, né, porque não gasta pouco para produzir armamento bélico, tanto para conter as revoltas, quanto para se equiparar aos Estados Unidos, foi um verdadeiro golpe para esse bloco. Então, se gastou muito dinheiro, né? O fim começou a mostrar seus primeiros moldes, né, em 1985, quando o Mikhail Gorbachev subiu ao poder, né, na União Soviética. Ele era um líder reformista que, de fato, implementou uma série de mudanças econômicas e políticas na região. As mais emblemáticas são a perestroika, que foi a redução dos gastos militares, drasticamente, porque antes eles gastavam muito com isso, e o Gorbachev ele fez diferente, e a reestruturação econômica. A glasnost,
que foi o afrouxamento da repressão pesada e implementação de um processo de transparência e abertura política. Se a gente for observar, foi bom, né? Essas reformas não agradaram os velhos adeptos do Partido Comunista, que tentaram aplicar um golpe de Estado na União Soviética. A população, no entanto, defendeu Gorbachev e mostrou que, de fato, o melhor era que a Guerra Fria tivesse fim. Assim, com a queda do Muro de Berlim, em 1989, e a assinatura do Acordo de Minsk, a Guerra Fria, então, chegava, né, ao seu fim.